Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes mais de 16 anos sabe que a educação é aquele tema que por mais vezes tratamos na concorrida agenda do programa Cidade Real, uma vez que entendemos ser a única verdadeira ferramenta de promover as alterações inadiáveis que precisamos de maneira sólida, segura e confiável. Desta forma, dedicamos todas as edições deste mês de outubro para conversar com ilustres professores, ex-secretários municipais de educação, que evidentemente têm vasta e relevante experiência no exercício do cargo. Desta forma, tivemos o privilégio, a honra, a satisfação de iniciar essa série com o professor Jorge Carvalho. Em seguida, conversamos com a atenciosa professora Caroline Klein, secretária municipal de educação, que estava ladeada, o que é um termo ótimo, pela professora Cláudia Catribe, coordenadora do ensino fundamental da referida secretaria. Na edição da semana passada, tivemos o privilégio de entrevistar o professor Ricardo Lengruber e nesta edição teremos também a honra, o privilégio e a satisfação de conversar com um ilustríssimo professor que conhece com profundidade, sobretudo, os meandros da ciência, tecnologia e inovação aplicadas à educação. Portanto, será uma edição absolutamente atraente, uma vez que trataremos de questões que por vezes fogem do seu conhecimento, mas estão na nossa rotina, estão no nosso dia a dia, com uma proporção e uma envergadura, que é outro termo ótimo, cada vez mais assustadoras, sobretudo no processo de ensino e aprendizagem. Teremos esta oportunidade imperdível de assistir mais uma aula neste mês de outubro, quando prestamos uma homenagem simbólica a todos os servidores da educação. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 918 do programa Cidade Real, que tem operação técnica sem dor de Luana Nogueira neste dia 27 de outubro de 2025. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950.
que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião neste programa Cidade Real abordará a questão da ciência. Por que acreditar em alguma coisa, se ela é provada? Mas para se provar alguma coisa, nós primeiro temos que ter uma dúvida, temos que ter uma necessidade. Em seguida, nós construiremos hipóteses. Depois nós vamos testar as hipóteses e finalmente teremos uma prova e construiremos uma teoria. O que é então o teórico? O teórico, no sentido grego, é aquele que vê. Se ele não tem provas, se ele não tem conhecimento seguro a respeito de alguma coisa, ele não consegue vê-la. Portanto, há uma expressão muito corriqueira. A teoria é diferente da prática. Ela contém um erro científico. Por quê? Se na prática você prova que a teoria não corresponde, a teoria está errada. Teoria e prática têm que ter um casamento perfeito. A esse respeito, por exemplo, podemos citar um fato que ocorreu em Nova Friburgo. Este fato se deu no final da década de 50, quando um professor de química de um colégio de Friburgo, ele fazia um doutorado na Universidade de Innsbruck, na Alemanha. Ele fazia as experiências de química no Rio de Janeiro, e as experiências davam certo e ele construía a teoria. Então, ele conseguia ver aquela situação. No entanto, chegando a Nova Friburgo, ele realizava a experiência e a experiência não dava certo. Ele construiu várias hipóteses, testou várias hipóteses sobre a altitude de Nova Friburgo, sobre a umidade relativa do ar e nada resolvia. Até que um dia, ao sair do laboratório, ele encontrou com o faxineiro do colégio. E o faxineiro perguntou para ele por que a urina tinha aquele cheiro. E ele respondeu: meu amigo, a urina tem esse cheiro por causa do amoníaco. Muito obrigado, muito obrigado. Entrou no laboratório, fechou a porta e aquele servente ficou sem entender nada. Naquele momento, o professor de química daquele colégio apanhou o material, foi para outra parte do colégio, fez a experiência e deu certo. E provou o seguinte: havia vapores de amônia dentro do laboratório de química porque o laboratório estava ao lado de um banheiro masculino. Ele levou algum tempo, mas teve uma visão aberta. A ciência altamente sofisticada não deixou de dar atenção ao servente. Portanto, ciência na prática tem que estar ligada à teoria. E, ao mesmo tempo que o cientista trabalha,
ele não pode se esquecer daquele conhecimento comum e estar atento às perguntas das pessoas mais simples. Vale dizer, a ciência é importante, mas tem que ter a humildade de entender as pessoas no seu conhecimento primário, no seu conhecimento primitivo, porém real, de dúvida real. É isto que a ciência faz e que as escolas precisam desenvolver em todos os alunos. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre, que aqui semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo por vezes o contraditório, que incomoda, mas é necessário e democrático. Sendo assim, queremos cumprimentar, agradecer, sobretudo, a deferência do ilustríssimo professor Marcelo Verli, ilustre preocupado tricolor, que aqui comparece para nos conceder uma honrosa entrevista. Seja muito bem-vindo. A direção da emissora e a produção do nosso programa agradecem sensibilizadas a sua presença. Obrigado, Zuri, pelo convite, honrado em mais uma vez estar aqui. Tirando aquele período de 2022, 2023, a gente voltou ao normal, né? Exatamente. Sobressaltos, preocupações, mas parece que esse ano a gente não corre o risco de ser rebaixado, que já é um grande avanço. Quem sabe a gente não belisque ali uma pré-Libertadores, né? Isso. Enfim, mas exatamente. É uma honra poder estar aqui contigo nesse mês, né, que se reverencia o papel tão importante dos professores e professoras, dos profissionais de educação, que são a base de tudo que se constitui, né, em termos de avanço, de desenvolvimento. E eu ouvi o professor Hamilton Werneck, que é a nossa grande lenda viva, já nos inspira nesse momento inicial desse bate-papo. Sem dúvida, professor. E aí, já lhe indago o seguinte: quais são as mudanças que estão acontecendo no cenário da educação por conta da tecnologia, da inovação? Eu sou de uma época em que o método de ensino e, portanto, aprendizagem era muito diferente do atual. As práticas eram, sobretudo, muito conservadoras, eu diria manuais, inclusive. Mas com o advento da tecnologia, que é outro termo ótimo, a mudança está sendo significativa. Isso está transformando esta realidade para aquele que se dispõe a agregar conhecimento? Excelente reflexão, Zuri. E a gente começa com talvez a notícia mais relevante do ano de 2025, que de certa forma contraria esse uso intensivo da tecnologia, num certo sentido, que foi a proibição do uso dos celulares dentro das unidades educacionais. Uma ferramenta que poderia, de alguma forma, contribuir sobremaneira para o avanço do conhecimento, para a troca de informações, mas que, no final das contas, virou um elemento de distração. Exatamente. Porque não estava acoplado a uma estratégia de ensino. Então, essa decisão foi uma decisão assertiva, muito bem tomada, que se transformou numa legislação federal, vem sendo cumprida, e os resultados já começam a surgir. Os jovens têm interagido mais uns com os outros, o nível de leitura tem sido mais aprofundado, as pessoas têm procurado realmente uma busca de informações que não somente fique vinculada a um aparato tecnológico. Esse é um primeiro ponto. Eu, particularmente, costumo dizer que sou fruto do processo educacional, mas também do uso intensivo de ferramentas tecnológicas. Desde o advento da máquina de escrever mecânica nos anos 80 do século passado, até as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis hoje. E eu me recordo, quando eu estava na graduação, e lá se vão algumas décadas, um autor falava que a única coisa certa nos tempos atuais, isso lá atrás, era a mudança. Se a única coisa certa nos tempos lá de trás era a mudança, o que a gente pode dizer hoje? A mudança é uma permanente, ela é algo constante, ela não vai ser algo episódico. E, em especial, não só durante a pandemia e pós-pandemia, nós tivemos uma aceleração da transformação digital que talvez tenha
avançada em torno de 20 a 25 anos. Feita essa introdução, nós temos, por um outro lado, a ampliação do fosso. Aquelas instituições educacionais que geralmente são de caráter particular, com toda a estrutura tecnológica, todo o aparato que permite no seu dia a dia a utilização intensiva dessas ferramentas em prol do aprendizado, em detrimento da rede em geral, rede pública, que não tem esse mesmo volume, esse mesmo investimento, seja por falta de recursos, seja por falta de visão de determinados gestores. Então, pensar na educação hoje sem uma base tecnológica é desconsiderar as oportunidades que nós temos no tempo atual. Por outro lado, o papel docente, o papel do professor, o papel da professora, o papel da escola na formação acadêmica, ele é fundamental. Sem dúvida. Ele é imprescindível, ele continua requerendo cada vez mais o contato pessoal, a humanização, a empatia, que são elementos que nenhuma ferramenta tecnológica vai substituir. Então é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade. Temos países, por exemplo, que já colocaram a inteligência artificial como item fundamental no processo educacional. Temos Estado no Brasil que está fazendo isso. Piauí, por exemplo, criou uma legislação, criou uma política pública de fomento ao ensino da inteligência artificial. Porque nós não podemos considerar, não podemos nos considerar ou nos ver como os neoluditas. Não sei se você conhece essa história. Na época da Revolução Industrial, Lud, que era uma liderança à época, toda vez que ele sabia que existia uma nova tecnologia, um novo maquinário mecânico sendo instalado em uma determinada cidade, ele juntava um grupo de amigos e ia lá e destruíam essa máquina. Sabiam de uma outra cidade, iam lá e destruíam essa máquina. Isso não funcionou. Haja vista todo o aparato, todas as condições que nós temos hoje. Nós não podemos ser os chamados neoluditas, aqueles que lutam contra a tecnologia. Nós precisamos ser aqueles que sabem avaliar todo o aparato, todo o rol de tecnologia disponíveis, identificar aquelas que possam ser mais úteis para o nosso dia a dia, utilizá-las de forma inteligente, sem abrir mão da nossa capacidade de refletir, de criticar, de avaliar, de ponderar, porque esse é um outro problema. Como a gente tem tido, ao longo dos últimos anos, uma queda no interesse por leitura, quando você se depara com uma inteligência artificial, para você terceirizar o pensamento não custa nada. Só que a própria inteligência artificial ela também comete erros. Então, se você não tem um acúmulo, se você não tem um conhecimento acumulado que te permita fazer esse contraponto, você pode ser, inclusive, induzido a erro. Mas são ferramentas que estão hoje à disposição, que podem contribuir para que o processo de ensino-aprendizagem seja ainda mais dinâmico, ainda mais atrativo, desde que sob supervisão docente, desde que com o apoio das instituições. Mas eu me recordo, Zuri, que quando surgiu, quando o ChatGPT surge, lançado pela OpenAI, em novembro de 23, está fazendo isso, então estamos completando aí 2 anos, o desespero que eu vi junto a determinados professores, não, porque os alunos agora vão colar. Olha só, as ferramentas tecnológicas elas mudam. O que vai fazer com que o aluno se interesse pelo estudo é a forma como você vai inserir essas ferramentas. De imediato eu já comecei a falar das ferramentas todas, desde essa do ChatGPT, passando pelo Gama, passando pelo TACTIC e tantas outras ferramentas, ao passo que outros ficaram com receio. É inexorável. A tecnologia, os avanços, a inovação, elas estão cada vez mais em curso e impactando as nossas vidas. Se a gente vai ser apenas um mero espectador, ou se vai ser alguém que vai se contrapor à tecnologia, ou, e eu particularmente quero muito essa posição e trabalho nessa direção, ou seremos profissionais que surfarão a onda da tecnologia, essa é uma decisão que nós temos que tomar. Eu sempre procurei surfar no sentido de aprender as novas ferramentas, as novas técnicas, utilizando aquele conceito, que é um conceito essencial hoje na formação, na aprendizagem, que é o lifelong learning, aprendizado a vida toda. Eu brinco com os meus alunos, até 30 de junho eu estava ministrando aulas na Estácio, a faculdade em si é a parte mais tranquila. Depois que você termina, é que você realmente vai precisar começar a estudar e a partir daquele acúmulo que você conseguiu construir ao longo do período de formação, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, porque é isso que vai te permitir identificar, bom, esse é um problema que eu estou enfrentando hoje. Qual é a ferramenta que eu aprendi ao longo do tempo, ou pelo menos os princípios que eu aprendi ao longo do tempo, que eu posso utilizar no dia de hoje para aprimorar, para melhorar, para criar uma condição de produtividade melhor, maior. Enfim, então, para a gente poder começar o bate-papo, não esse é o cenário. Coloquei mais questões aí para a gente poder refletir. E aí, amigo, comprovando uma análise sua no que se refere, sobretudo, à redução do hábito da leitura, uma recente pesquisa de um instituto chamado Retratos da Leitura
apurou que nos últimos 4 anos o Brasil perdeu 6.700.000 leitores. 6.700.000 leitores do livro físico, que para mim é insubstituível, evidentemente. É uma experiência muito diferente desta experiência aqui, mas é um número absolutamente alarmante. Agora, nesse mesmo viés, o corpo docente está preparado para lidar com essas tecnologias e levá-las para a sala de aula, porque nós sabemos que os alunos estão. Eu costumo dizer, inclusive, que os bebês hoje saem da maternidade com chip, né? Eu tenho como meu principal instrutor meu filho, de 18 anos, que conhece com desenvoltura esta ferramenta de tecnologia, sobretudo aplicada ao celular. Eu sou analógico, me declaro analógico. Mas os professores, via de regra, que estão há mais tempo lecionando, conseguiram absorver essas tecnologias e desenvolver habilidades para levá-las para uma sala de aula? Zuri, o fato é que a tecnologia ela avança e se acelera de uma forma muito mais rápida do que nós temos capacidade de acompanhar e até mesmo de absorver. Então a gente, quando o Brasil está tentando, né, disseminar 5G, a China está falando de 6G, só para fazer um comparativo. Exatamente. E a gente vai ter que se adaptar. Então a minha experiência, né, pelo menos a experiência que eu vivenciei nos últimos 5, 6 anos, muitos professores não conseguiram se adaptar naquele período em que nós perdemos a presencialidade e que migramos para algo híbrido, remoto, em que você não tinha mais a possibilidade do contato físico, por conta do período de suspensão das aulas, por conta da Covid, mas, por outro lado, você também não recebeu uma orientação tão profunda quanto as ferramentas, a utilização das ferramentas, e eu me deparei com professores que simplesmente interromperam a sua atividade profissional porque não conseguiram se adaptar. Por outro lado, tivemos professores que mergulharam no processo da busca do ensino relativo a tecnologias de aprendizagem baseadas aí em sistemas, em computação, inteligência artificial, mais recentemente, e profissionais que estão conseguindo se adaptar. Talvez valha a pena a gente fazer uma pesquisa para verificar qual o nível de profundidade que essas tecnologias foram e vêm sendo absorvidas. Não tem como a gente fugir disso. Agora, do ponto de vista da política pública de formação, de capacitação, de qualificação, eu acho que a gente ainda está muito distante do mínimo necessário. Nós temos hoje ferramentas, instituições, por exemplo, o próprio CEDERJ, que trabalha na modalidade semipresencial, não é aquele EAD clássico, também tem contatos pessoais. Então, esses profissionais que, de alguma forma, buscam a sua formação nessas instituições, até pela natureza do curso que realizam, já estão mais habilitados ao uso mais intensivo da tecnologia no dia a dia. Mas existem aqueles que são mais tradicionais, mais conservadores. E aí eu me recordo de uma frase, na verdade 3 frases de uma reflexão numa apresentação que vi certa vez, que nós temos um grande desafio no processo, além de inúmeros outros, de financiamento, de priorização, temos um grande desafio. Nós temos salas de aula do século XIX, professores Exatamente. Do século XX e alunos do século XXI. Exatamente. Como você fazer a redução dessa distância? Se você falar uma sala de aula do século XIX, você está falando aquela sala de aula tradicional, que muitas vezes se repete. Nós temos hoje espaços makers, temos hoje laboratórios que estão sendo mais utilizados, inclusive em aulas de escolas públicas, mas nós temos aquele padrão tradicional. Em geral, é o padrão mais utilizado. Você tem a sala de aula convencional, o professor no centro dos debates, porque ele que vai conduzir, e muitas vezes sem aquela interatividade que seria necessária, até mesmo na mobilização e na sensibilização dos próprios alunos, que já trazem consigo um nível de conhecimento, de informação, de acesso à informação, que em outras épocas nós não tínhamos. Sem dúvida. É óbvio que você também tem assim, uma perda muito grande, porque a internet ela tem para todos os gostos, né? Você tem desde aquelas formações, aquelas informações mais bem consolidadas que vão te permitir avançar na busca daquele conhecimento, até a desinformação, que gera morte, que gera tragédias, enfim. Então a gente saber fazer essa curadoria. O professor hoje, além daquele papel que ainda permanece de transmissor do conhecimento, que tem mudado, mas ainda permanece, ele tem sido um grande curador de conteúdos. Aquela pessoa que, no mar de conhecimento disponível, ele é aquele que vai pinçar
além dos materiais didáticos tradicionais, ele vai pensar aquilo que possa ser útil para o processo de ensino-aprendizagem daquele aluno, daquela aluna. Não alcançamos ainda, do ponto de vista prático, a individualização do processo de ensino-aprendizagem, mas nós temos hoje ferramentas sistêmicas, computacionais, tecnológicas, que já permitem que a própria jornada do aluno ela seja mais individualizada, que você consiga fazer a verificação se aquele aluno vai bem, se ele vai mal, aonde ele vai mal, o que ele precisa ser em termos de conteúdo aprimorado e assim sucessivamente. E aí, companheiro, ainda nessa mesma vertente, a inteligência artificial que tratamos aqui em uma gravação que exibiremos proximamente com o professor Igor Sinder, que também nos deu uma aula sobre inteligência artificial, ela compromete ou ela colabora com todo este processo? Porque existe, inclusive, o receio de que algumas profissões, com o decorrer do tempo, irão desaparecer, sendo substituídas pela inteligência artificial. Temos que temê-la ou nos privilegiar e nos aproveitar das facilidades que a inteligência artificial oferece? Zuri, eu sempre falo, agora o hype é a inteligência artificial, né? O que a gente tem falado mais nos últimos 2 anos. Mas ao longo das últimas décadas a gente falou de várias outras ferramentas, né? Vários aplicativos, equipamentos, sistemas que foram surgindo e que foram sendo incorporados. Eu costumo dizer que um smartphone básico hoje ele reúne em si talvez 15 a 20 aparelhos que em outras épocas nós precisaríamos ficar a tiracolo, uma máquina fotográfica, um radinho de pilha, um gravador e por aí vai. O aparelho, se me permite, amigo, o aparelho celular até faz ligação telefônica. Até faz ligação telefônica. Eu falo isso, até faz ligação telefônica. Então, por si, eu sempre falo que a tecnologia ela é neutra. Você pode fazer uma determinada utilização ou outra. Eu, pessoalmente, e aí é uma característica que eu trago desde a minha adolescência, desde quando eu fiz essa primeira formação técnico profissionalizante, eu sou muito curioso, eu sempre procuro aprender ferramentas novas, eu gosto de conhecer, não que eu use todas, é impossível você usar todas, mas eu gosto de conhecer novas possibilidades e eleger algumas que vão me ajudar no meu dia a dia. Então, eu não vejo como um profissional permanecer ativo, apto, atualizado, pensando em 5, 10, 15, 20 anos, se ele não tiver hoje integrado a essa busca de formação, de conhecimento em relação, em especial, à inteligência artificial. Você vai ficar para trás. Você pode até permanecer no mercado, mas numa condição muito inferior àquele que dominar. E quando eu falo dominar, não é se tornar um profissional especializado na área de tecnologia de informação e comunicação, que também é uma área que cresce a cada dia na nossa cidade, no nosso país. Eu falo aquele usuário que vai começar a automatizar determinadas tarefas que antes ele... Vou pegar um exemplo. Para eu fazer uma análise de uma base de dados, antes eu precisava 10, 15, 20 horas. Hoje você consegue fazer uma primeira análise utilizando uma boa ferramenta de inteligência artificial, não confiando 100%, eu sempre falo isso porque ela também erra, mas que você consegue reduzir em 80% o tempo que você dedicaria a uma análise que seria muito mais quantitativa do que propriamente qualitativa. E até manual. Então, você usar essas ferramentas de forma inteligente, isso vai fazer um diferencial. Tem até alguns sites que falam do sobre-humano. A pessoa que usa intensivamente essas ferramentas de forma inteligente, ela ganha um nível de produtividade que vai ser equivalente a talvez 10, 15, 20, 50, 100 profissionais. Essa questão do desemprego é muito importante a gente refletir, Zuri. Hoje, você tem, não hoje, nos últimos anos, o advento das fintechs. Exatamente. Nubank, C6, Inter e outros bancos digitais e os próprios bancos tradicionais que avançaram muito também na digitalização. Quantas centenas de milhares de empregos foram eliminados por conta dessa transição tecnológica, por um lado. Pelo outro, quantas centenas de milhares de empregos foram gerados para poder construir a base de todo esse aparato? Você talvez hoje não tenha tanta perspectiva para um profissional na carreira bancária, para um escriturário. Eu falo até porque eu fui escriturário ali no início dos anos 90. Mas um profissional que consiga utilizar essas ferramentas para prestar um serviço de qualidade, buscando uma proximidade com o cliente, uma construção de confiabilidade, esse profissional ele vai se diferenciar em relação àqueles que não usam determinadas ferramentas. Então eu me considero, eu sou da época do analógico,
A época do livro físico, li e continuo lendo muitos, mas não consigo mais abrir mão da leitura de um livro digital, porque talvez seja a única forma de você acessar aquele conteúdo que talvez não esteja disponível no presencial. Então, o hibridismo, você buscar estar conectado tanto com o analógico quanto com o digital e fazer com que isso funcione da melhor forma possível quando você precisar fazer suas entregas, eu entendo como sendo o melhor dos mundos. Professor, tocou a sineta. Nós somos de uma época em que sineta da fábrica. A sineta tocava nas escolas, nos colégios, anunciando o intervalo. E é justamente... Hora da merenda. Exatamente. Então vai ter merenda daqui a pouco. Podemos providenciar. E, evidentemente, queremos também tratar de um outro item de pauta muito relevante, que é a envergadura e a referência de Nova Friburgo nesse segmento da ciência, tecnologia e inovação, até porque você honrosamente ocupa a presidência do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E me parece que Nova Friburgo também tem se destacado neste segmento. Depois do recreio, voltaremos para a nossa sala de aula, ouvindo e aprendendo com o ilustre professor Marcelo Verli, que conhece com profundidade todas as questões relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. Por falar nisso, não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Pera aí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Quando a gente fala em limites, muita gente pensa logo em restrição, em proibição, em algo chato. Mas a psicanálise mostra que os limites eles são fundamentais para a formação de qualquer pessoa.
É por meio dos limites que a criança descobre que não pode tudo, que existe o outro, que há regras de convivência e que o mundo não gira só em torno dela. Essa experiência, por mais frustrante que seja, é essencial para a construção psíquica. Na escola, isso fica ainda mais evidente. O ambiente escolar é um espaço de coletividade. E imagina se não tivesse regras ou limites, seria caótico. É justamente a lei, entendida como um conjunto de normas que organizam a vida em comum, que justamente torna possível aprender, conviver e, claro, se desenvolver. Claro que não se trata de impor limites de forma autoritária, mas de oferecer referências claras, firmes e, ao mesmo tempo, acolhedoras. O limite, quando bem colocado, não reprime, ele orienta, ele dá segurança, ele abre espaço para autonomia. Sem limites, o aluno se perde, se sente desamparado e até desenvolve dificuldade de aprendizado e de relacionamento. Com limites estabelecidos, o aluno entende a lidar com frustrações, a respeitar o outro e também a encontrar o seu próprio espaço, o seu próprio lugar no mundo. A psicanálise nos lembra que o limite, ele não é castigo, mas ele é uma condição para o crescimento. Ele ajuda a transformar a energia do desejo em algo criativo, que pode ser investido no conhecimento, nas relações interpessoais e na vida social. No fim das contas, falar de limites e de lei na educação é falar, na verdade, de cuidado, de formação, de responsabilidade. É lembrar que crescer exige regras, mas também espaço para desejo e liberdade. E, curiosamente, é a lei que define a liberdade. E equilibrar esses dois lados é uma forma essencial de promover aquilo que a gente mais precisa: saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme você também já sabe, tem autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, meu amigo pessoal, Gerson Acker, que aqui também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo reflexões para a sua melhor saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, caríssimo pastor Gerson. E também por tratar do item saúde, estamos apoiando insistentemente a campanha Outubro Rosa, que é justamente aquele mês destinado para que as mulheres se cuidem, sobretudo no que se refere à prevenção do câncer de mama, que, se detectado com a devida antecedência, permite cura em 90% dos casos. Ou seja, é fundamental você, minha querida telespectadora, frequentar, sobretudo, o seu médico, quer seja público ou privado, para fazer os exames de rotina, detectando se existe alguma irregularidade em suas mamas, que, conforme disse, se detectadas com a devida antecedência, permitem cura deste câncer em até
90% dos casos, conforme estatísticas da área médica. Minha querida, se toque, se cuide. Professor Marcelo Verli de Lemos. Evidentemente que temos ainda uma pauta bastante robusta, sem nos envolver, neste momento, no que se refere de aspectos políticos e eleitorais. Quando você falou que o Brasil tinha perdido 5 milhões de leitores, eu quase achei que fosse eleitores. Eleitores, exatamente, que serão mais, certamente. Então, amigo, não entrando nessa vertente, que exigirá um programa só para falarmos disso, queremos ouvi-lo acerca do potencial de Nova Friburgo no segmento da tecnologia e inovação. Basta dizer que você criou um grupo de WhatsApp que se denomina Inova Free Valley, que reúne quase 800 membros, do qual orgulhosamente também faço parte, onde todas as questões relacionadas à tecnologia, ciência e inovação são diariamente postadas, sendo sobretudo um fórum de conhecimento do que se trata nesta área. Podemos nos considerar também liderança nesse segmento, como também acontece em vários outros? Zuri, a história de Nova Friburgo, no que se refere aí à adoção de tecnologias e inovações, ela é pródiga. A gente poderia ficar falando aí nos 200 e poucos anos de existência, quantas manifestações nós tivemos historicamente. Estamos aqui num espaço físico que sinaliza o início da industrialização da cidade, que era então a fábrica de rendas ARP, que se rejuvenesce, revitaliza como espaço ARP, abrigando muitas empresas, a própria TV Zoom, que também é uma inovação, que há 25 anos, né, desponta no cenário das TVs locais de Nova Friburgo, impactando a cidade e a região. Enfim, podemos falar que o Senai de Nova Friburgo, se eu não me engano, foi o segundo Senai implantado no estado do Rio de Janeiro. Então, um Senai que ao longo de décadas vem formando centenas, milhares de profissionais. Se a gente pensar, por exemplo, que somos polo metal mecânico, isso é muito decorrência da formação em tornearia mecânica com excelência que o Senai fez ao longo de muitas décadas e ainda faz com técnica e mecatrônica, enfim. Então nós temos muitas expressões de inovação, de criatividade, de visibilização de talentos locais. O que eu entendo como tendo sido assim, um divisor de águas, na viradinha dos anos 80 para o início dos anos 90, a gente tem um grupo de lideranças empresariais e políticas de Nova Friburgo que visita Santa Catarina, conhece a experiência de Blumenau, que se constituiu como um polo de software, e esse grupo, ao retornar a Nova Friburgo, visualiza essa possibilidade. Por que não Nova Friburgo, além de ser polo de moda, polo metal mecânico, polo turístico, polo gastronômico, polo agrícola, por que não se tornar também um polo de software? E aí a gente se depara com uma carência gigantesca à época, que era a ausência de formação técnico profissionalizante, superior e de pós-graduação em áreas tecnológicas. Então tem todo um trabalho que começa a ser feito nos anos 90, a Santa Doroteia implanta tecnólogo em processamento de dados, a saudosa Santa Doroteia, que faz falta até hoje. A Estácio traz o curso de análise de sistemas, que foi o primeiro curso, um dos dois primeiros cursos que a Estácio trouxe em 96 para Friburgo, tanto análise de sistemas quanto direito. A UERJ traz mestrado e doutorado em modelagem computacional, traz o curso de engenharia mecânica na graduação, posteriormente o curso de engenharia de computação, traz o mestrado em ciência e tecnologia dos materiais. O Cefet implanta sua unidade em Nova Friburgo, trazendo o curso de engenharia elétrica, de física, gestão de turismo, sistemas de informação no ensino superior, traz também cursos técnicos médio integrado, tanto de informática quanto de administração. Eu poderia falar inúmeros outros aqui, mas com isso a gente configurou uma base de formação em alto nível de profissionais, tanto técnico profissionalizantes, quanto no superior, quanto na pós-graduação, que nos diferenciou em relação a outras cidades. Nova Friburgo hoje é uma das cidades com maior concentração de mestres e doutores do estado do Rio de Janeiro. Esse é um dado importante, um dado relevante. Somos uma das cidades com maior criação de startups ao longo dos últimos anos.
Então, além daqueles setores tradicionais da economia, a gente visualiza agora o surgimento de outros segmentos, de outros empreendimentos, de startups que caminham na direção do aproveitamento desse conhecimento historicamente construído na busca de inovações que são entregas de valor para a sociedade. Então, esse é um ponto. E para isso, de alguma forma, potencializar, a gente organizou, quando eu estive à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia de 2018 a 2020, em diálogo com o SEBRAE, Associação Comercial, Firjan, vários órgãos internos da municipalidade, Câmara de Nova Friburgo, enfim, dezenas de órgãos, inclusive da sociedade civil organizada, criamos um grupo. Esse grupo começou com 5, 10, 15 pessoas, realizamos muitos eventos no ano de 2019, apresentamos uma proposta de legislação que se converteu na Lei Complementar 135, que instituiu o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que foi aprovado no finalzinho de 2020. Essa legislação dá a base para a constituição do Conselho, que se inicia as atividades em dezembro de 21, agora em dezembro de 25 a gente vai completar o primeiro quadriênio do Conselho, com 52 reuniões ordinárias realizadas, com pautas pré-definidas, com debates bastante vocacionados e voltados a esse estímulo. Temos agora, no orçamento 2026 de Nova Friburgo, por iniciativa da municipalidade, ouvindo a demanda do Conselho e da comunidade de inovação da cidade, uma previsão de aporte de recursos ao Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era também uma previsão constante da legislação. Ou seja, tudo aquilo que foi construído em termos de formação profissional nessas últimas décadas, e agora o que a gente tem feito nesses últimos anos em termos de estruturação de governança, de diálogos permanentes, de troca de informações, de conexões entre as diversas instituições, o que a gente chama de hélice quádrupla da inovação: governo, academia, setor empresarial e sociedade civil organizada. Essa hélice quádrupla, a forma Repita as partes dessas governo, hélices. Academia, sociedade civil organizada e instituições representativas do segmento empresarial. Excelente. Nos anos 90 se falava na hélice tripla, que era governo, academia e empresa. Hoje você fala de uma quarta hélice, que é a sociedade civil organizada, e já existem autores falando da quíntupla hélice, que envolve a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, e tudo isso é muito importante para você construir uma boa política de inovação. E nesse contexto, a gente tem se posicionado de uma forma estratégica. Na última segunda-feira, o Inova Frivale, que é o nosso ecossistema de inovação, que é presidido pelo Rodrigo Sena, que é um dos mentores do Serra do Silício, que foi um movimento que aconteceu também nos anos 2010, 2012, participou da cerimônia do TI Rio, lá na capital fluminense, na PUC, e naquela ocasião, tanto o Inova Frivale, quanto o Aldeia Tech, que é o ecossistema de Niterói, quanto o Serra Tech, que é o ecossistema de Petrópolis, é um parque tecnológico, melhor dizendo, da região serrana em Petrópolis, foram os finalistas do segmento Hub e Comunidade, no Rio de Janeiro. Então nós estivemos ombro a ombro com duas cidades que são referência no estado, Petrópolis e Niterói. Serra Tech de Petrópolis foi vitorioso, justamente vitorioso, porque faz um trabalho também muito importante, mas nós nos destacamos, até pelo trabalho que a gente tem realizado. Sem dúvida. Conseguimos aprovar recentemente, também sob a liderança do Rodrigo Sena, um projeto junto ao edital RJ Hub, edital Hub RJ Startups da FAPERJ, com a previsão de você estruturar uma plataforma que possa gerenciar o ecossistema, que estimule a programação de atividades que não se sobrepõem. Às vezes você está querendo participar de um evento, tem um outro evento no mesmo dia, no mesmo horário. Isso acontece muito. Como diz o outro, é raro, mas acontece com frequência. Exatamente. A gente tem procurado fazer essa organização. E agora, de 3 a 6, acho que é de 3 a 6, vai acontecer em Natal o L Summit, que é o Encontro Nacional dos Ecossistemas Locais de Inovação. E a experiência do Inova Frivale, ela será apresentada. Foi uma das experiências selecionadas para apresentação. A gente tem feito o nosso dever de casa, tem procurado articulação com diversos atores, públicos, particulares, de direita, de esquerda, de centro, enfim, buscando convergências em torno dessa política pública para que Nova Friburgo se fortaleça como polo de inovação, como polo tecnológico, porque a gente tenha mais empresas com maior valor agregado, com empregos de melhor qualidade, sintonizados com essa nova onda tecnológica, como a gente falava no primeiro bloco. Nova Friburgo tem todas as condições para isso. E já temos alguns espaços na cidade que têm se notabilizado nessa direção. Um deles, talvez um dos principais, seja exatamente o Espaço Arp, onde a gente está aqui fazendo a entrevista. Professor, quem quiser participar do Inova Frivale, qual é a porta de entrada?
A gente tem um Instagram, que é o Inova Free Valley, @InovaFreeValley, com 2 L's e Y, Inova Free Valley. E pelo meu WhatsApp... Você repita o Instagram. @Inova Free Valley. Ok. Inova Free Valley. A nossa atenta operadora técnica vai gerar um caractere com essa informação. Vai facilitar. E quem quiser participar do nosso grupo, que é esse grupo no WhatsApp com cerca de 800 pessoas, que tem representantes de todos esses segmentos, governo, academia, sociedade civil organizada, setor empresarial, não só de Nova Friburgo, nós temos lá talvez 20% dos participantes de outras cidades. Sensacional. Rio, Petrópolis, Teresópolis, Niterói, Itaperuna, Macaé, Maricá, Cordeiro, Cantagalo, enfim, várias cidades do estado do Rio de Janeiro, pessoas que se conectam com Nova Friburgo, ou porque são de Nova Friburgo, estão fora de Nova Friburgo, mas querem continuar se informando a respeito, ou querem estabelecer novas conexões com a cidade, enfim. Então é um grupo muito interessante, um grupo que funciona muito bem, que as informações são muito qualificadas, e volta e meia tem um edital de fomento sendo lançado, até a gente chama de recurso não reembolsável, um recurso que não vai ser necessária a devolução do recurso, ele vai ser aplicado na inovação e vai gerar um resultado sem que o empresário, o empreendedor precise retornar com o recurso, que é no caso da modalidade de empréstimo, enfim. Então a gente tem muitas informações de muita qualidade e a presença no Inova Free Valley vai permitir que a pessoa também se integre a essa tecnologia, a essa inovação. Marcelo, aonde que você soube da existência do ChatGPT? No Inova Free Valley. A primeira vez que eu vi alguém publicar alguma coisa sobre inteligência artificial em novembro de 23 foi exatamente no Inova Free Valley. Então, a crista da onda da tecnologia, da inovação, dos ecossistemas tem sido publicado lá como uma ferramenta de popularização da inovação. E aí a gente se constitui como uma comunidade, todos trabalhando juntos. Fizemos um levantamento, cerca de 200 participantes responderam, no que se refere aí a demandas por formação, por eventos, por capacitação, por fomento. E a gente vai, inclusive, apresentar isso dentro de algumas semanas, com o objetivo de fortalecer Nova Friburgo como polo tecnológico. Dentro desse cenário extremamente promissor, quais aquelas outras experiências ou, digamos, tentativas ou ações que você destacaria nesse segmento que realmente nos tornam referência nacional? Pois é, Zuri, eu vou te dar um exemplo concreto. Eu venho recentemente atuando como consultor do SEBRAE nas áreas de inovação e políticas públicas. Parte desse trabalho de consultoria que eu tenho feito em outras cidades, ele tem a base de construção aqui em Nova Friburgo, por exemplo, com o prêmio Inova Nova Friburgo 2023, 24 e 25. Existia uma previsão na legislação, essa legislação que eu comentei, essa lei complementar, de criação desse prêmio como uma estratégia de valorização dos inovadores e inovadoras de Nova Friburgo. Então fizemos a primeira edição em 23, intitulamos a edição Paulo Roberto Celes Cordeiro, reconhecendo o papel de um empreendedor bastante arrojado aqui em Nova Friburgo, da família Celes Cordeiro, que, por exemplo, nos anos 90 fez a tecnologia, desenvolveu juntamente com outros pesquisadores a tecnologia do leite de cabra em pó. Mais recentemente, ele desmistificou aquela impossibilidade de ter produção de lúpulo na serra, e a gente passou a ter produção de lúpulo graças ao trabalho do Paulo. Então, fizemos a homenagem ao Paulo na primeira edição. Na segunda edição, reverenciamos o Heródoto Bento de Mello, engenheiro, prefeito, lendário da cidade. Visionário. E nessa edição, que terá agora no dia 11 de novembro, está convidado inclusive às 18h30 no Teatro Nova Friburgo Country Club, a sua culminância, homenageamos o Silvio Ruiz Galvez, que é um empreendedor que fez também a diferença em todas as funções que ele exerceu, tanto particulares, privadas quanto públicas. E qual é a estratégia? O que a gente faz com a premiação? Nas duas primeiras edições, os conselheiros municipais indicaram pessoas, profissionais, instituições e empresas em determinadas categorias. E aí nós tivemos algumas dezenas de indicações, das quais 6 foram os vitoriosos e receberam a certificação, a premiação. Foi no Teatro do Country, inclusive, essa primeira edição. A segunda edição, nós ampliamos, tivemos mais categorias, mais inscrições, mas ainda fizemos um processo interno, o próprio conselho fazendo indicação e a escolha. A gente chama isso de MVP, né? No linguajar das startups, é um mínimo produto viável. Para a gente poder testar, a gente testou no ambiente mais controlado, que foi o próprio conselho. Nessa terceira edição, cuja culminância será agora em novembro, nós ampliamos tanto as indicações quanto a votação para os vitoriosos, foi a própria população
e tivemos alguns milhares de votos computados. Então nós abrimos a possibilidade da participação e nesse dia nós vamos ter então 6 homenageados na categoria de pessoas jurídicas, inovação em governo, inovação em sociedade civil organizada, inovação na agricultura, inovação no comércio, serviço, turismo, inovação na indústria, por aí vai. E teremos 4 vitoriosos nas categorias associadas à pessoa física, jovens inovadores, mulheres inovadoras. Então vai ser uma cerimônia muito interessante. Tivemos 150 indicações no total, das quais 10 vitoriosos. Tivemos uma categoria que houve um empate, então duas entidades serão reconhecidas nessa categoria. E com isso a gente faz uma visibilização, uma estratégia de divulgação da Nova Friburgo que inova, da Nova Friburgo que dá certo, da Nova Friburgo que cria, que transforma, que faz com que a cidade tenha novas perspectivas. Então, do ponto de vista da culturalização, do ponto de vista do simbolismo também, a gente tem uma ação muito forte, muito concreta, que é o Prêmio Nova Friburgo. E por conta dessa experiência, eu acabei sendo convidado a auxiliar, por exemplo, Niterói na sua candidatura ao Prêmio Nacional de Inovação, que aí é uma premiação que a Confederação Nacional da Indústria e do SEBRAE organizam. Agora é a 9ª edição. Então a gente tem consultores que têm trabalhado internamente, têm trabalhado em outras cidades do estado do Rio também. Professor, rapidamente, por último, até porque estamos nos estertores do termo. Palavra bonita, né? Sensacional. Eu estudei cuidadosamente essa palavra para poder utilizar nessa entrevista. Faça sua desenvoltura e gabarito, amigo. Temos, nesse cenário, o apoio do governo municipal? O governo municipal tem a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, que anteriormente era intitulado de Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante Superior. Então houve um ajuste nesses últimos meses e a Secretaria tem se empenhado muito em viabilizar, por exemplo, essa legislação que permite a inclusão do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no orçamento 2026 do município. Conseguiram instituir o CNPJ do fundo junto à Secretaria de Fazenda. Temos uma previsão de, para 2026, buscar o lançamento de um edital de fomento a startups, a projetos inovadores. Então, a Secretaria ela tem se integrado, tem participado. A Secretaria Executiva do Conselho ela é feita pela própria Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, tem feito um trabalho aí de busca de integração, construindo uma política pública de curto, médio e longo prazo, buscando esse reposicionamento da cidade. Somos, sim, polo de moda, somos, sim, polo metal, tudo que eu falei. Perfeito. Mas queremos ser também polo de inovação, polo de software, polo tecnológico, porque temos todas as condições para isso. E que, na realidade, professor, podem impulsionar todos os demais polos. Todos os demais setores. Correto? Esse é o ponto. Metal mecânico, moda íntima, de turismo, de gastronomia, de agricultura. A tecnologia pode ser uma mola propulsora. Elemento alavancador. Alavancador de todos esses cenários, o que eu entendo ser absolutamente harmônico. Sem dúvida. Não há qualquer hipótese de concorrência entre setores. Eles convergem entre si. Caríssimo amigo, estimado professor, fanático tricolor, foi uma satisfação tê-lo conosco. Você que aqui, quando comparece, mais do que uma entrevista, você nos concede uma aula. E, evidentemente, aprendemos muito com os seus ensinamentos, com a sua visão bastante moderna e inovadora neste setor. Queremos tê-lo aqui em outras oportunidades, tratando novamente dessa questão que eu entendo ser permanente e, conforme você mesmo disse, ela se supera a cada dia. A tecnologia ela tem uma velocidade que não conseguimos acompanhar por vezes e, por esse motivo, precisa sempre ser atualizada. Agradecemos novamente a sua deferência, o seu carinho e o atendimento ao nosso convite. Foi um prazer estar contigo novamente. Eu que agradeço, Uri. Sempre um prazer estar contigo, sempre um momento de aprendizado, um aprendizado leve e divertido, como é uma característica sua. Agradecer aqui a equipe técnica, TV Zoom, e nos colocar à disposição aí para novas participações. Excelente. Encerramos esta edição, entendendo que ainda faremos
mais uma edição extra tratando deste cenário de educação, tendo a certeza absoluta que levamos até você informação com opinião, que lhe permite avaliar, comparar, analisar e formar a sua própria opinião, que é definitiva e fundamental no processo de qualquer transformação. Cuide-se bem e até a próxima edição.